eu me chamo Camille e eu estou cursando o terceiro ano de desenvolvimento de sistemas no campus Canoas, IFRS, e eu vou aplicar quiz online técnicas para detecção de fuga com o SOBEC. Bom, o quiz online é uma plataforma de escrita e revisão de redações online gratuita, em que tem o objetivo de auxiliar o aprendizado da escrita e baseada nos critérios de avaliação do INEP, que são as 5 competências. E é essa aqui é a tela inicial, logo que tu faz login. Bom, em 2021, no Exame Nacional de Ensino Médio, um número de 95.000 participantes que tiveram nota zero. Os maiores motivos da nota zero foi a fuga tema, com 56%. Em que, segundo a competência 2, o estudante deve pelo menos tangenciar o tema da sua redação. Pensando nisso, vamos buscar meios de como atender o tema de forma completa. E com isso, que foi pelo uso de sinônimos, hiperônimos e hipônimos dos elementos da frase temática. Com isso, buscamos formas de conseguir identificar isso dentro do texto, mas para isso a gente precisava extrair informações do texto, e com isso a gente chegou à ferramenta de mineração de texto. Então nós fizemos comparação de ferramentas e chegamos até a ferramenta de mineração de texto SOBEC e implementamos. Falando um pouco do SOBEC, que é um minerador de texto, ele extrai informações de um texto. Como, nesse caso, os principais conceitos do texto, ele também permite apresentar o texto de forma gráfica e ele tem uma função de estabelecer conexões entre as palavras, que vai ser bem importante. Aí, dentro da revisão, temos temas cadastrados, em que eles podem ser cadastrados através de perfis de professor e de monitores, em que, quando vai adicionar, apresenta um formulário de edição do tema, com a opção de escolher título, instruções, textos motivadores e descrição desse tema. Aí essa aqui é a tela de edição, em que temos o título, o tema, a instituição também a gente consegue botar, e aqui mais elementos. E os temas que estão cadastrados atualmente de instituições como a URGS, Banco de Dados de Redações do UOL, a FUVEST, IFRS e também os temas do Enem, como eu falo do nosso projeto. Esses temas tiveram que ser mapeados e ajustados para que ele tivesse melhor, para que a ferramenta SOBEC tivesse melhor empenho. E então, aqui são mais das planilhas que foram mapeadas, as instituições e também as que precisavam ter a formatação do texto, seus verificadores. Aí agora essa aqui é a atual tela de temas atualizada. E foi importante porque o SOBEC, ele, na seção de escrita, ele vai pegar essa frase temática e vai extrair dali as palavras-chave e vai gerar uma nuvem de palavras que depois pode ser gerado a partir de outras redações. E aí ela foi implementada utilizando o web service, que está disponibilizado em sobec.urgs.br, e também foi utilizada uma versão otimizada para ter esse resultado na plataforma. Na seção de revisão, o minerador de texto é utilizado para calcular um percentual de fuga ao tema, por conta da relação que ele consegue estabelecer em relação entre as palavras. A gente consegue identificar trechos que o usuário pode ter tangenciado o tema ou partes desconexas. Tudo isso para auxiliar o estudante a classificar a redação
na hora da revisão. Aí aqui é como funciona. No primeiro passo, o revisão online envia os dados para o SOBEC. Depois pergunta ao revisor se fugiu do tema. No SOBEC é comparado. Com o SOBEC é comparado os dois resultados do revisor e do SOBEC. Se tem divergência, ele vai ilustrar os problemas e verificar com o revisor. E vai registrar a resposta final. Se não tem, ele vai se tem concordância com o minerador, ele passa para o final, que vai para o próximo critério. Para fazer a avaliação da acurácia, foi proposto a criação da tabela de log, que armazena apenas dados específicos, como a redação, o usuário e o revisor. Isso por uma relação com o ID revisão. Também a gente consegue registrar registro de início e fim da atividade e acompanhar escolhas iniciais e finais do usuário. Isso para que a gente consiga trazer um melhor feedback para o escritor. E aí a gente tem os dados de SIS, que é sistema falso positivo, e falso negativo, que só serve para os professores poderem marcar uma ocorrência no qual o minerador teve divergência da opção correta. E a opção retorno do minerador armazena o resultado do processamento do SOBEC. Então, foi usado a plataforma como ferramenta em oficinas de escrita de redações, que foram baseadas no manual de avaliação de 2019 do INEM, disponibilizado pelo INEP em 2020, em que um dos encontros foi destacado a competência 2, que foi utilizado com a opção de grupos, para que a gente pudesse concentrar as informações e ter redações específicas desse grupo, em que é uma função que tem revisão para a gente poder personalizar o que tu quer que teu aluno tenha acesso como aos temas, pode restringir, e também tu pode personalizar critérios de avaliação. Aí, nesse caso, o professor, quem tem perfil de professor, tem acesso a todas as redações e revisões dos estudantes. Com o retorno do SOBEC, com as escolhas do estudante e o tempo que ele levou, a gente consegue trazer um feedback melhor para entender o que aconteceu e também auxiliar na hora de quando está escrevendo para poder colocar as palavras-chave e não fugir do tema. E o projeto é uma resposta a desafios no contexto do Enem, oferecendo uma forma meio eficaz de melhorar as habilidades de escrita dos estudantes. E desde seu lançamento, vem promovendo melhorias significativas na escrita de alunos e com impacto positivo duradouro em seu desempenho educacional e profissional. A gente tem 5.697 revisores atualmente. Essas são minhas referências. E obrigada.